Você está preocupado com o tempo que as crianças ficam assistindo? Olá, sou Simone e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o uso excessivo de tela. Por vídeo eu vou te deixar alternativas bem interessantes para mudar essa realidade. Então deixa teu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Os perigos do uso excessivo de tela. O uso excessivo de tela pode favorecer a obesidade, prejudicar o desenvolvimento cognitivo, aumentar o sedentarismo, criar vício e também ansiedade na criança. O tempo de uso de tela está se falando aqui de todo o tempo em que a criança é exposta a alguma tela, seja ela o celular, o tablet, o computador ou mesmo a TV. Então engloba todos esses aparelhos. Qual seria o tempo indicado para cada faixa etária? Indica-se que de 0 a 2 anos as crianças não sejam expostas a tempo nenhum de tela, a menos que seja acompanhada de um adulto, um tempo mínimo, acompanhada de um adulto e que esse adulto converse com essa criança sobre o que eles viram juntos. De 2 a 5 anos, as crianças podem ficar até 1 hora de tela. De 6 a 11 anos, até 2 horas de tela. E de 11 a 18 anos, de 12 no caso a 18 anos, seriam 3 horas de tela. Então, esse é o que indica-se, certo? Para cada faixa etária. Comenta aí, você sabe quanto tempo sua criança faz uso de tela? Como vocês monitoram isso? Existem aplicativos, inclusive, que já fazem controle desse tempo de uso de tela. E aí, vamos para as dicas? Bem, a dica número 1 é o diálogo. Combine com o seu filho, converse com ele. Crie uma rotina e estabeleça os limites e horários de assistir ou de usar o aparelho, seja com jogos, seja para assistir ou outras atividades. Lembre-se que nesse período de quarentena ainda temos a exposição à tela pelo tempo de aula. Então, inevitavelmente, o uso do aparelho de celular por algumas crianças ou de outros aparelhos, computadores, TV, vai ser inevitável o aumento. Por quê? Além do tempo de diversão que as crianças procuram nos eletrônicos, ainda temos o tempo de aula, né? A dica aqui é: mantenham um combinado, combinem e mantenham. Você é o adulto, pai, mãe ou responsável pela criança. Então você é o primeiro a se lembrar de cumprir esse combinado. Combinou com a criança, cumpra. Se você não cumprir com o combinado, a criança vai entender que pode transgredir as regras sempre. Então, um dia ou outro pode ser exceção, mas tente manter sempre o que se combinou, certo? Eu prefiro deixar meu filho assistir no período da tarde, porque pela manhã eu estou envolvido nas tarefas domésticas e ele participa comigo. Vai fazer 3 anos de idade e ele sempre está envolvido ou brincando muito perto de mim. Então vamos colocar o lixo para fora, vamos juntos. Ele vai comigo, me acompanha. Ele não vai fazendo, né? Por conta da idade. Mas ele me acompanha nas atividades que eu faço. E sempre que possível está brincando por perto comigo. E aí vou dar algumas dicas no final sobre atividades que vocês podem estar disponibilizando para as crianças para facilitar e diminuir esse uso de aparelhos.
Outro ponto importante na dica número 1 é o tipo de conteúdo que a criança está assistindo. Então, você tem observado o que seus filhos têm assistido? Você é o responsável por ele. Então, você, pai, mãe, ou avô ou avó, pessoa que esteja responsável por uma criança, tem que estar monitorando o que essa criança está vendo, não é? Que tipo de desenho ela está assistindo? Que tipo de conteúdo? A que tipo de conteúdo ela está sendo exposta? Então, fiquem alerta e observem esse conteúdo. Outra coisa, conversem com seus filhos, né? Conversem com eles sobre o que eles acabaram de ver. É importante dar qualidade ao que se está vendo nos aparelhos. A dica número 2 é: você é o exemplo. Então, nós adultos somos o exemplo dos nossos filhos fazendo uso excessivo de aparelho. Você faz uso excessivo de aparelho? Analise isso também. Seja um adulto também consciente com o uso do aparelho. Se você usa em excesso, você não tem muito o que cobrar do seu filho, né? Você pode até cobrar, agora o efeito não será o mesmo de uma pessoa que cobra de seu filho e também dá exemplo com o uso racional do aparelho, tá ok? É claro que nós vivemos num mundo altamente tecnológico, então eu vou cobrar do meu filho na proporção que eu também posso dar a ele. E aí vem a dica número 3, que são as alternativas. Não adianta eu dizer não para o meu filho se eu não dou outra opção. Nós estamos em quarentena, isso dificulta, né, as opções. Estamos sem escola, estamos sem poder sair para determinados lugares que costumávamos sair. Mas a criança ela precisa de uma alternativa, não é não por não. É não e mostrando uma outra situação. Então, qual seria a alternativa? Ofereça movimento, esportes, atividade física, brincadeiras como a amarelinha, o pula-pula, o parque, nós não podemos estar no parque, mas quando pudermos, e para quem já pode estar, a brincadeira ao ar livre, não é? A amarelinha, o pula-pula, o escorrega, essas são alternativas de movimento. Mas se você está em casa, o movimento pode acontecer também em casa, caso você tenha espaço. É claro que tudo você vai adequar à sua realidade, né? O que você tem enquanto espaço. Você tem um espaço externo em que a criança pode estar mexendo na areia, manipulando algum objeto, tem um espaço para colocar o pula-pula na sua casa, você já tem o pula-pula, desliga a TV. À medida que a gente desliga a TV, a criança passa a procurar outras alternativas. É claro que, dependendo da idade da criança, ela vai ter uma resistência ainda maior, né? Quanto maiorzinha a criança, maior a resistência. Outra opção é brincadeiras lúdicas. Outra opção é o desenho. Você pode usar desenhos prontos para pintura ou você pode apenas usar as folhas, né? O giz de cera, a tinta, pode usar tela, pode estar usando o lápis de cera, inclusive tem técnicas de uso do lápis de cera, dependendo da idade da criança. A criança é menorzinha, só o pintar, o desenhar já é um brincar, né? Meu filho tem menos de 3 anos e ele gosta bastante de tinta. Claro que tem que fazer esse tipo de atividade com tinta, criança muito pequena, sob supervisão. Mas você pode estimular a criança a desenhar, você pode propor um desenho, você pode desenhar junto,
você pode deixar ela desenhando sozinha. E, enfim, uma outra opção é ler livros. Você compra livros para o seu filho? Ler livros é um ótimo passatempo, além de estimular e enriquecer o desenvolvimento de seu filho. Uma outra opção são jogos de tabuleiro, o xadrez, dama, entre outros. Outra opção ainda para as crianças pequenas, sempre tem que ser proporcional à idade, não é? Então, uma outra opção ainda é o quebra-cabeça, que vai ajudar bastante aí na concentração da criança. Caça-palavras para crianças já alfabetizadas, enfim, jogo de 7 erros, materiais que sejam alternativas para o digital. Muitos desses jogos nós temos no mundo virtual, mas se a ideia é diminuição de tela, estimule as crianças a estar com esses jogos e essas atividades no mundo físico, até porque aumenta aí o nível de concentração das crianças e o desenvolvimento intelectual delas. Com isso que eu te falei, você já consegue fazer mudanças significativas aí na tua rotina. Para mais conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe se considerar o conteúdo interessante para outras pessoas e na descrição do vídeo nós temos o Instagram, segue lá a gente no Instagram, ou me segue no Instagram.